E aí pessoal, tudo bem? Vamos corrigir os exercícios aí da apostila. Vamos começar aí com o número 2, que é o exercício de vestibular, tá? Para você ver como é que isso é cobrado aí na prova aí fora, e eu vou cobrar desse jeito aí na prova. Então a número 2 é da Unifor. Ele diz assim, ó. Para todo x diferente, k vezes π sobre 2, k pertencente a z, a expressão cossecante de x mais cosseno de x dividido por secante de x mais seno de x equivale. Então a gente tem que fazer o seguinte, ó. O que é cossecante? Cossecante é 1 sobre seno de x. Tá? Aí você tem um cosseno de x aí, então mais cosseno de x. Então eu vou desmembrando e colocando tudo em função de seno e cosseno. A secante é 1 sobre cosseno de x mais seno de x, tá? Então na parte de cima, o MMC aqui, ó, é o seno de x, certo? Então nós vamos ter que seno de x vezes cosseno de x mais 1, tudo sobre seno de x, tá? Então vai ficar 1 mais seno de x vezes cosseno de x, tudo sobre seno de x. Embaixo eu vou multiplicar aqui, vai ficar 1 mais seno de x vezes cosseno de x, tudo sobre cosseno de x, tá? Então a parte de cima tinha um seno de x embaixo, continuou com seno de x aqui, tá? Eu só peguei esse cara, multipliquei aqui e botei tudo sobre seno de x. Embaixo eu fiz a mesma coisa, multipliquei esse cara aqui, tá? Somando com 1 e tudo sobre cosseno de x. Então nessa parte de cima aqui, ó, vou continuar ali em cima. Então, continuando aqui, eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, certo? Então, nós vamos ter aqui 1 mais seno de x vezes cosseno de x sobre seno de x vezes o inverso da de baixo, que é cosseno de x sobre a mesma coisa ali, né? Então, esses dois aqui a gente já sabe que vai cortar. Então, eu já estou vendo que eu vou ficar com cosseno sobre seno de x. Então vai ficar cosseno de x sobre seno de x. Quem é cosseno de x dividido por seno de x? É a cotangente de x. Vamos ver se tem essa opção lá. Tem, letra D de dado. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar aí. Vamos resolver essa número 3 aí da UDESC. Então nós temos aí, ó, 1 mais, aí você tem 1, aqui é cosseno ao quadrado de x, aqui é cossecante, que é 1 sobre seno, vezes 1 sobre seno ao quadrado de x, menos secante, que é 1 sobre cosseno ao quadrado de x, certo? Aqui eu tenho cosseno sobre seno, que é cotangente, tá? Então, cosseno sobre seno é cotangente. 1 sobre cotangente é tangente. Então, nós vamos ter que 1 mais tangente ao quadrado de x, menos 1 sobre cosseno ao quadrado de x, tá? Então, aqui é cosseno sobre seno da cotangente. Invertendo a cotangente, nós temos tangente, tá? Agora eu vou transformar isso aqui para seno e cosseno, que seria repetir a primeira e inverter a segunda aqui. Então, a gente poderia ficar assim, ó, fazendo direto ali, ia ficar o seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, menos 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Entenderam? Ó? 1 dividido por cosseno dividido por seno, você repete a primeira e multiplica pelo inverso, eu vou chegar nisso aqui.
tá? Então nós temos aqui, ó, o MMC, o cosseno. Então eu só tenho que colocar cosseno aqui. Então vai ficar cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x menos 1, tudo sobre cosseno ao quadrado de x. Só que esse cara aqui, ó, esse cara aqui é igual a quanto? É igual a 1. Então nós vamos ter aqui 1 menos 1 sobre cosseno ao quadrado de x, ou seja, zero, né? Dividido por qualquer coisa é zero. Bem, pessoal, a número 3 nós vimos que dá zero, né? Só para fazer aquele meio ali da número 3 ali, que eu acho que ficou meio enrolado ali, a gente vai fazer aqui direto aqui. Então, ó, nós tínhamos ali no centro da expressão 1 sobre cosseno ao quadrado vezes cossecante ao quadrado de x, né? Como é que isso aqui virou o seno ao quadrado sobre cosseno? Então, o que a gente fez? Ó? Peguei o cosseno e repeti aqui, ó, cosseno ao quadrado de x. Agora, cossecante tem co, embaixo tem seno. Então, é seno ao quadrado de x, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Vai ficar assim, ó, 1 sobre cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Então, o que a gente faz aqui? Repete a primeira, que é 1, e multiplica pelo inverso da segunda, que é seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Então, nós vamos ter, naquele meio, o seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, que era a nossa tangente, né? Tangente ao quadrado de x, tá? Então, para quem ficou na dúvida aí do exercício 3, tá aí a resolução aí passo a passo daquele meio lá, tá bom? Então, seguindo aí, pessoal, vamos para número 4. Nós temos aí o primeiro aí, ó, secante ao quadrado de x menos 1. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, secante é 1 sobre cosseno ao quadrado de x menos 1, tá? Embaixo nós temos tangente ao quadrado de x mais 1. O que é tangente? É seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Aqui é mais 1. Do outro lado nós temos mais, aí em cima temos cossecante, que é 1 sobre seno. Então 1 sobre seno ao quadrado mais 1. E embaixo temos a cotangente. Cotangente é cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado mais 1. Então aqui na parte de cima, igual os outros, a gente vai multiplicar cosseno vezes 1, vai ficar 1 menos cosseno sobre cosseno. Então a parte de cima vai ficar assim, ó, 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Embaixo nós temos seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, né? Tá, embaixo estou multiplicando esse cara vezes esse ali, sobre cosseno ao quadrado de x. Do outro lado lá, ó, o seno multiplicar aqui soma com 1. Então vai ficar 1 mais seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Embaixo, ó, esse multiplica com esse, soma com esse e fica sobre esse. Então é cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x, certo? Embaixo, ó, multipliquei aqui e mantenho o seno aqui, tá? Então a gente chega aqui, ó, nessa expressão aqui, ó. Vamos continuar lá em cima. Então, continuando aí, ó, 1 menos cosseno ao quadrado de x, tá? Vem dessa expressão de seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Aí, como você passa o cosseno para o outro lado, fica seno. Então, em cima nós temos, no lugar de 1 menos cosseno ao quadrado, vai ficar seno ao quadrado. Seno ao quadrado de x sobre
cosseno ao quadrado de x, tá? Embaixo, ó, aqui, ó, é 1, né? Que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Do outro lado agora. Quem é 1 mais seno ao quadrado de x? Tá? Não é a mesma coisa que isso aqui. Cuidado com isso. Tá? Aqui você vai manter o que tá. Se fosse 1 menos seno ao quadrado, eu substituiria por cosseno ao quadrado. Mas é 1 mais seno ao quadrado. Então aqui não tem, né, que substituir não. Então vai ficar 1 mais seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Agora embaixo assim, ó, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1 sobre seno ao quadrado. Então, cuidado para não confundir essa parte de cima aqui com essa parte. Se aqui fosse negativo, você poderia substituir pelo cosseno, porque você teria aqui, ó, o negativo passando para o outro lado, tá? Então, quando for negativo, ó, 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado. 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Agora, 1 mais cosseno ao quadrado não é cosseno ao quadrado. Então, você não vai substituir aí. Eu acho que ficou bem entendido isso aí. Tá? Então, ó, essa parte de cima ficou assim. Ó. Então, eu vou apagar aqui para a gente continuar aqui embaixo. Então, seguindo aí, o que a gente vai fazer? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, a primeira é seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, vezes, qual é o inverso de 1 sobre cosseno? Cosseno sobre 1. Então, vai ficar assim, tá? Mais, do outro lado, repete a primeira. Então, vai ficar 1 mais seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x, repetir a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Então, é seno ao quadrado de x sobre 1. Não precisa botar o sobre 1. Aqui, ó, dá para cortar esse, corta com esse. Esse vezes esse dividido por esse. Aqui dá para cortar esse, corta com esse, que é esse todo aqui, vezes esse dividido por esse. Então, o que a gente ficou? Com seno ao quadrado de x mais 1 mais seno ao quadrado de x. Olhando lá para as opções, é 1 mais 2 vezes seno ao quadrado de x. Então, é a nossa letra E. Seguindo aí, ó, vamos ver essa número 5 aí. Então, ele te dá aí, sendo seno de x 1 sobre 2, x pertencente ao primeiro quadrante, o valor da expressão cosseno ao quadrado vezes seno ao quadrado, mais 2 vezes seno de x. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós temos aí cosseno ao quadrado de x e um secante. Mas quem é secante, né? 1 sobre cosseno ao quadrado, tá? Mais 2 vezes o seno. O seno eu já sei que é 1 sobre 2. Então, vou botar aqui, ó, 1 sobre 2, tá? Aqui eu cortei, ó. Então, eu vou ter aqui 1 mais 2 vezes 1 sobre 2, 1 mais 1. Então, 1 mais 1 igual a 2. Então, a nossa letra aí é a letra D. Tá vendo? Bem fácil. Parecia que ia ser mais difícil, mas é muito mais fácil aí do que as outras. Então, vamos fazer mais essa daí, número 6. Então, ele dá aí a simplificação da expressão 2 menos 2 cosseno de x menos seno ao quadrado de x, tudo sobre 1 menos cosseno de x, onde cosseno de x é diferente de 1. Então, o que a gente pode ver aí na primeira? Que se eu colocar o 2 em evidência aí, dentro do parênteses, aí logo no primeiro, eu vou ter 1 menos cosseno de x. Tá vendo? Menos. Quem é secante? Seno ao quadrado, desculpa. Então, continua seno ao quadrado de x. Sobre 1 menos cosseno de x. Mas quem é o menos cosseno de x? É o seno de x. É isso? Não, porque a gente está falando do quê? A gente está confundindo com seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1,
Que quando você joga para o outro lado, ó, o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Tá? Então não confunda, aqui não tem o quadrado. Então, ó, seguindo aí, agora você tem que ter a seguinte visão. O seno ao quadrado eu posso trocar por 1 menos cosseno ao quadrado, porque aqui eu estou com tudo com cosseno. Então nós temos, ó, 2, 1 menos cosseno de x, menos. No lugar do seno ao quadrado, eu vou botar 1 menos cosseno ao quadrado, que vem daquela expressão que eu acabei de explicar para vocês. Sobre 1 menos cosseno de x, tá? Bem, como é uma questão de nível 2, você tem aqui, ó, a diferença de dois quadrados. Então, eu posso transformar esse cara aqui em quê? Aqui eu tenho que a ao quadrado, né? Você aprendeu que a ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b, que multiplica a menos b, certo? Então, aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó, 2, 1 menos cosseno de x menos, agora aqui, ó, 1 mais cosseno de x, que multiplica 1 menos cosseno de x, que é a diferença de dois quadrados aqui, tá? Então, o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. Então, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b que multiplica a menos b, tá? Eu sei que é meio complicado aí você ter essa visão na hora lá que tá fazendo a prova, mas é você treinar. Então, aqui tem menos 1 cosseno de x. Então eu verifico que eu tenho um monte de cosseno de x aqui. Dá para cortar alguém aí, né? Vamos ver onde a gente vai cortar isso aí. Bem, seguindo aí, ó, eu tenho aqui, ó, que eu posso colocar em evidência 1 menos cosseno de x, né? Então, é a mesma coisa que você fizer assim, ó, 2 que multiplica 1 menos cosseno de x dividido por 1 menos cosseno de x, tá? Ó, menos, aí aquele produto ali, que é 1 mais cosseno de x, que multiplica 1 menos cosseno de x. Aqui embaixo é 1 menos cosseno de x, que seria colocar em evidência. Então eu posso cortar esse cara desse lado, que seria esse cara aqui. Como tem uma diferença aqui, ó, eu tenho que cortar do outro lado também, para poder cortar esse. Ou seja, eu tenho um comum aqui, ó, que eu estou cortando com o de baixo. É o que eu estou fazendo lá em cima. Cortei esse com esse. Só sobrou quem aqui? O número 2, igual lá. Sobrou só o número 2. Menos. Cortei esse com esse, ó. Só sobrou quem? Menos 1 mais cosseno de x. Então, nós temos que 2 menos 1 menos cosseno de x. Então, o resultado, ó, 2 menos 1 dá 1, menos cosseno de x. Esse é o nosso resultado aí. Então, tem que treinar, pessoal, para você ter essas visões aí durante o exercício aí, tá bom?